É preciso coragem para escolher este tema nos tempos de hoje. Mas foi a coragem que fez o Jornal Notícias. O Jornal Notícias nasceu como um ato de coragem. Na altura, era preciso coragem para reunir um punhado de visionários que queriam um país diferente, que queriam um futuro diferente, e queriam um futuro diferente para esse país, para a região em que viviam, para a cidade em que nasciam. E o que é facto é que o Jornal Notícias conseguiu, através de períodos muito diferentes da história do país, muito diferentes, a monarquia constitucional, a Primeira República, a ditadura, a Revolução, a criação e institucionalização da democracia, a integração europeia, os passos dados no quadro europeu, no quadro global, conseguiu nunca perder o pé, resistir e ser portador de futuro. E hoje é portador de futuro. O local escolhido para a reunião. A sensação de novo mundo, de partida e de chegada, que é nossa, mas que aqui hoje foi vivida, chegarmos a este encontro e estarem a chegar de fora aqueles que animam um novo ciclo da vida económica, social e política portuguesa. Tudo isto é simbólico. Mas é preciso coragem para fazê-lo, porque antes do mais é preciso coragem para manter o Jornal Notícias um farol de luta pela democracia, pela liberdade de expressão, pelo pluralismo, pela visão de futuro. Porque é preciso coragem, ter uma comunicação social forte para podermos ter um país forte. Não há país forte sem comunicação social forte. Porque é preciso coragem para ter uma comunicação social aberta aos desafios da descentralização. Não há um país forte com uma concentração macrocéfala dos poderes políticos, administrativos e económicos num só polo. O país é muito mais do que isso. Há mais do que um polo e só será grande se for multipolar. É preciso coragem para escolher um tema de sustentabilidade. Porque estes tempos são tempos para os velhos do Restelo em matéria de sustentabilidade. Já eram antes da pandemia. Agravaram-se com a pandemia. Já eram antes da guerra, agravaram-se com a guerra. Porque é fácil encontrar argumentos para adiar um bocadinho mais o que já está atrasado. O primeiro argumento era o do custo da mudança. Tem custo haver o enfrentar das alterações climáticas. Tem custo o pensar em termos de sustentabilidade. Tem custo o fazer ao mesmo tempo, além da qualificação das competências, a transição digital e a transição energética. Tem custos, tem custos. Tem custos de curtíssimo prazo. E no momento em que as escolhas económicas, sociais e políticas tantas vezes são meramente conjunturais, porque dependem, em termos mesmo emotivos, da sensibilidade das opiniões públicas, tem custo dizer, em certos instantes, às opiniões públicas, estamos a apostar no médio e longo prazo. Isto tem alguns custos transitórios no curto prazo. Mas esperem 5 anos, 10 anos, 15 anos e verão a diferença. Ou melhor, esperem até menos do que isso para verem o custo de se não ter feito a mudança a tempo. Os custos que pagamos por termos perdido tempo na mudança e os custos que pagamos por continuarmos a adiar a mudança. Isto era um debate daqueles subliminares que existia na sociedade portuguesa. Uma sociedade envelhecida, em que os portadores de futuro, normalmente os mais jovens, não são os únicos interlocutores, embora os mais dinâmicos e mais vocais. Chegou a pandemia. E a pandemia dava uma adicional razão para adiamento.
Agora que temos a pandemia, e temos os custos da pandemia, e temos a transição da pandemia para a endemia, e não sabemos por quanto tempo, por que não refletir, fazer um compasso de espera e deixar para depois da manhã a sustentabilidade? De resposta, a pandemia mostrou ela própria que só pode ser prevenida no futuro e combatida mais eficazmente se antes houver mudanças estruturais e que, portanto, o contexto de uma eventual nova pandemia seja bem diverso do contexto largamente não preparado com que enfrentamos esta pandemia. Mas é um debate difícil. É um debate difícil porque, ainda por cima, no domínio da comunicação social, o fugaz é cada vez mais determinante. O que hoje parece fundamental, amanhã é rapidamente ultrapassado na voragem dos dias. E há que novamente encontrar pé para explicar que o mundo não termina nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. E certamente as grandes instituições têm por dever pensar no médio e longo prazo. Mas a seguir à pandemia veio a guerra, sobreposta à transição para a endemia. E aí o argumento aumentou. Estamos sem saber ainda quanto tempo demorará esta guerra. Qual será a fórmula definitiva de saída? Sabemos que a geopolítica ficará diversa. Mas quão diversa? Quão diversa no mundo? Quão diversa na Europa? Quão diversa na inserção de Portugal noutros espaços fundamentais, como é o mundo de língua portuguesa, como é o mundo ibero-americano, como é o relacionamento com os mais variados continentes. Não valerá a pena esperar? Pode ser esperar mais uns meses, ou esperar mais meio ano, um ano e meio. E aí os custos serão menores. Eu direi o oposto. Aí os custos serão maiores. Porque novamente será perdido tempo. Eu estive em Brest, num dos vários pontos do périplo relacionado com os oceanos, a convite do Presidente Macron, e esse era um dos debates escondidos, porque como estávamos todos ali, entusiastas dos oceanos, entre entusiastas dos oceanos, como aliás nas reuniões políticas, político-partidárias, religiosas, confessionais, económicas e sociais, onde só estão os crentes, no meio dos crentes ninguém discute a descrença. Parece uma evidência que não há lugar à descrença. Mas as opiniões públicas subterrâneas são muito mais subtis do que isso. E, portanto, é preciso fazer todos os dias a pedagogia da sustentabilidade. Como é preciso fazer todos os dias a pedagogia da democracia. Não há democracias definitivamente ganhas. Não há liberdade definitivamente ganha. Não há instituições definitivamente alicerçadas. Não há sustentabilidade definitivamente vencedora. Para os apóstolos da sustentabilidade, é uma evidência que não necessita de provas adicionais, mas necessita de pedagogia permanente. É bom que se diga que a pandemia, como a guerra, só mostraram que era preciso acelerar e não desacelerar as mudanças viradas para o futuro. E é neste quadro que é preciso encontrar mensagens apelativas. Eu penso sobretudo nos jovens. Para eles, que são portadores do futuro, explicarem aos não portadores do futuro porque é que o futuro é inevitável. Nos países ditos ricos, e em que a questão que se coloca é, em alguns deles, a do envelhecimento, é preciso que os jovens digam àqueles que são menos jovens que não faz sentido pensarem com mentalidade de gueto, com mentalidade de que, porque não tiveram o presente e provavelmente não terão o futuro com que sonharam, não vale a pena mudar mais. Não vale a pena mudar. É preciso conquistar esses setores sociais para a causa da ação climática, da sustentabilidade,
aqui dos oceanos, do mar. É preciso conquistá-los. É mais difícil, mas é preciso conquistá-los. Nos países pobres, nos países que são os grandes sofredores das pandemias, das guerras, porque são sempre os mais pobres, os mais sofredores, e é mais difícil. É preciso explicar-lhes que não têm de fazer o percurso que os outros fizeram, cometendo os atrasos e os erros que os outros tiveram, para poderem desenvolver-se. Têm de o fazer ao mesmo tempo. Tentar o desenvolvimento em compromisso global com o resto do universo e perceberem os desafios da ação climática, da sustentabilidade dos oceanos. Sobretudo aqueles que têm essa realidade como o pão nosso de cada dia. É uma luta difícil, é uma pedagogia difícil, mas tem de ser feita. Porque se não é feita num sítio e noutro, ficam para trás setores imensos da humanidade e ficam para trás setores sociais pesados, mesmo nas sociedades mais abertas ao futuro. Isto não pode ser uma causa de umas gerações contra outras gerações. Isto tem que ser uma causa de todas as gerações, pois precisamente a sustentabilidade tem uma visão intergeracional, senão não é sustentabilidade. Ora, é neste quadro que entra a problemática do mar, dos oceanos. E indo apenas àquilo que nos toca, Portugal, para sermos justos, nós temos um grande passado ligado aos oceanos. E sempre tivemos uma compreensão quase telúrica da importância do mar para nós. Nós, sem mar, não seríamos o que somos. Seríamos outra coisa. Houve debates, entre o que é mais importante, desenvolver a terra ou apostar no mar. O velho do Restelo entendia que era um disparate atravessar os mares, porque havia tanta coisa a fazer com tão pouca gente em terra. E haverá sempre velhos do Restelo, e não devemos ser injustos, porque os velhos do Restelo têm argumentos. Não têm os melhores e os mais fortes argumentos, mas têm argumentos. E assim a história de Portugal foi atravessada por esse debate, em que a onda que apostou no mar submergiu o tropismo para ficar sem desenvolver a terra. Mas sempre tivemos a sensibilidade para essa importância. O mundo que fala português só se criou por causa do mar e através do mar. E todos aqueles que o integram têm a ver com os oceanos. São oceânicos. Todos. Não há um que não seja. O mar está presente na nossa vivência coletiva. Está na nossa literatura, na nossa língua, na nossa literatura, nas nossas artes, na nossa música, nossa maneira de pensar, de agir. Não retiramos disso todos os corolários. Vindo apenas para o passado mais recente, nós encontramos personalidades, já no tempo democrático, que foram sensíveis à problemática do mar. Ou estudando o Mário Ruivo, por exemplo, eu escolho podia escolher muitos mais. Ou projetando estrategicamente Hernani Lopes. Ou pensando em trazer para Portugal uma agência internacional ligada ao mar, Mário Soares. Ou fazendo na sua presidência do mar um grande objetivo, ao ponto do último Conselho de Ministros a que presidiu, convidado pelo atual Primeiro-Ministro, estou a falar do Presidente Cavaco Silva, ser o mar. Houve essa percepção. Mas houve, no plano dos investigadores, das universidades, dos centros de excelência, portanto, no conhecimento, mas houve, desde sempre na Marinha Portuguesa, sempre,
mas houve desde sempre naqueles que mantiveram redes de contactos universais, mas houve em termos de parceiros económicos, privados e sociais. Eram ações dispersas. E o que se dizia sempre é: falta uma estratégia global para o mar. O que é tanto mais estranho quanto a nossa estratégia global óbvia como país era o de sermos uma plataforma entre oceanos, continentes, culturas e civilizações. Portanto, que não prescindia do mar. E por isso eu ouvi com muito apreço a breve introdução. E sendo breve, foi claríssima, como foram todas as intervenções, que disse que há certos pressupostos para essa estratégia. Um deles chama-se termos a noção exata da importância do mar para o nosso futuro. Isso implica informação. Temos informação na sociedade portuguesa sobre isso? Eu diria, temos conhecimento? Temos. Não há informação sem conhecimento. Nós hoje temos conhecimento e do melhor acerca do mar. Temos expansão desse conhecimento de forma a mobilizar todos os portugueses? Porventura ainda não. Há qualquer coisa que falha na comunicação, e daí o papel fundamental desta iniciativa, na comunicação entre o conhecimento e a vida cotidiana da comunidade que formamos. Da que formamos e das comunidades em que nos integramos. Ainda na União Europeia, quem tenha demorado tempo a perceber a importância dos oceanos. Já percebeu, mas demorou tempo. E porventura na comunidade de língua portuguesa, o que é tanto mais estranho, quando seria beneficiária. Ou na Ibero-Americana, um pouco por toda a parte onde se encontram comunidades portuguesas, que estão tão ligadas às terras, onde fazem novos Portugais, que esquecem aquilo que une esses Portugais no mundo, e que são os oceanos. Mas vamos admitir que ao conhecimento somamos a informação, a pedagogia constante. Temos capacidade para ir valorizando e qualificando os nossos recursos humanos para essa grande estratégia? Temos. E vamos ter mais, e temos a oportunidade para ter mais, agora, neste ciclo em que estamos a entrar, em que uma das prioridades é a qualificação. É um ciclo de 4 anos e meio que não podemos perder, ou como eu explicava há 2 dias, rigorosamente são 3 anos e 3 meses, porque o resto é o antes e o resto é o depois. E o antes e o depois, com ciclos eleitorais, é um tempo sempre menos adequado para tirarmos todas as vantagens daquilo em que podemos apostar com recursos que não são nem ilimitados, nem repetíveis com facilidade. Então o que é que nos tem faltado? Não é a falta de percepção de que é preciso uma estratégia. Estamos todos de acordo. O que nos tem faltado talvez é unidade na liderança dessa estratégia. E essa unidade é fundamental. É fundamental. A estratégia tem de ser global. Tem de ligar o oceano, o mar, esta aposta, na estratégia global mais vasta, que para simplificar, chamemos da sustentabilidade virada para o futuro. E em que a transição energética está de mãos dadas com a transição digital, de mãos dadas com a qualificação, de mãos dadas com a descentralização, de mãos dadas com a mobilização da coletividade para este signo coletivo. E tudo a ser feito ao mesmo tempo. Se falhar um dos pilares, falham os outros. Tem de haver uma estratégia, portanto, global. Global. Uma das peças, muito falada aqui hoje, vai ser, mas não é a única, é da energia, da transição energética.
Mas depois há outras facetas da estratégia na economia azul e na ligação à ciência, e às academias, e aos centros de pesquisa, e ao papel da comunicação, e por aí adiante. E depois tem de haver uma unidade de estratégia. A unidade supõe saber-se exatamente o que se quer. Eu penso que neste momento sabemos o que queremos. É preciso manter essa unidade na ação. A unidade tem que estar na ação. Tudo tem que formar um conjunto integrado. E integrado no espaço, que é o nosso, em que vamos construir isso e que é o mais global, e o tempo. Porque se nos atrasarmos num dos pilares, se nos atrasarmos numa das componentes, desequilibramos o todo. Não podemos desequilibrar e é por isso que não podemos perder tempo. Não podemos ficar à espera do fim da guerra e dos custos finais dessa guerra e dos custos finais do pós-pandemia para agirmos. Quando agirmos, é tarde. É tarde, terminou o prazo para utilizar certos fundos. É tarde, passou o tempo ideal para podermos fazer certos investimentos. É tarde para mobilizarmos realidades que nos ultrapassam. Porque há momentos que são irrepetíveis. O momento desta cimeira dos oceanos é irrepetível. É quase um milagre abrir-se os telegramas diplomáticos e ver se foi possível um acordo sobre a declaração acerca dos oceanos. Não há acordo hoje na comunidade internacional sobre mais nada. Não há acordo sobre a guerra, não há acordo sobre matérias económicas e sociais sensíveis, não há acordo sobre as migrações, não há acordo sobre os refugiados, não há acordo sobre reorganizações ou não geopolíticas, não há. Tudo espera um pouco mais para ver que acordo é possível. Mas houve acordo sobre os oceanos. Objeções aqui, sim. Países tinham interesses específicos que protestaram uma parte da declaração, outros que tinham reticências no tom demasiado ambiental que existia e menos económico. Mas foi possível chegar a uma declaração. E como sabem, as cimeiras devem começar com as conclusões feitas. São assim as cimeiras. Normalmente não se deve discutir até ao último segundo questões fundamentais que não foram acordadas durante meses, para não dizer anos, antes da cimeira. É logo meio caminho andado para se ficar a meio caminho do que se devia andar. E tem acontecido isso com várias cimeiras sobre estas temáticas. Consegue salvar as cimeiras nos últimos instantes. Esta não. Esta está, nem é salva, esta está consagrada à partida. E realiza-se apesar da guerra. E realiza-se apesar do fim da pandemia. E se é possível realizar, e aqui poder ter gente que não se encontraria para discutir outros temas internacionais, quer dizer que salvou alguma coisa de multilateralismo, salvou alguma coisa do papel fundamental das Nações Unidas e das organizações internacionais. E quer dizer que Portugal pode ser uma referência para ele próprio, para o mundo, naquilo que é um passo positivo no meio de grandes debates sobre todos os outros passos em tantos temas polémicos da atualidade. Logo é preciso não perder esta oportunidade, mas não perder para nós, não perder para o mundo, fundamental, não perder para a Europa, fundamental. Antes de se discutir que Europa no futuro, com que geometria, com que soluções estatutárias, não estatutárias, com que relacionamento com outros espaços geopolíticos, num mundo que está em permanentes atos eleitorais e, portanto, tudo depende de atos eleitorais ou de circunstâncias políticas nas mais variadas latitudes e longitudes. Mas para nós também. E é tão importante ter aqui o Sr. Estado-Geral do Mar. É muito significativo. Como é significativo ter a noção
de que o Governo, a começar no seu Primeiro-Ministro e a continuar no seu Ministro da Economia e do Mar, têm uma visão clara e uma mesma visão em termos de estratégia global para o mar. Que essa estratégia chega também à área que junta uma das componentes do mar em termos de atividade económica e que está ligada organicamente à agricultura. Mas também atravessa a área da política externa, a da defesa, a da segurança, a da educação, a da cultura, a dos assuntos sociais, porque deve atravessar. Mas se nos concentrarmos apenas na economia azul e se pensarmos que há temas que vão ser aqui hoje tratados, que são de óbvia importância para o mar, porta aberta ao futuro, nós temos, por exemplo, o turismo. Só uma visão redutora do turismo não percebe que o turismo, para durar, tem que ser sustentável. O turismo sem visão de sustentabilidade é um conjunto feliz de fogachos. Muito feliz, porque o contexto geopolítico é feliz, no que nos toca, e muito feliz porque há condições que nós conhecemos excepcionais para esse turismo. É preciso vê-lo de uma ótica de sustentabilidade. É preciso ver a descentralização de uma ótica de sustentabilidade. É preciso, obviamente, ver a energia de uma ótica de sustentabilidade. E aí estamos todos de acordo. Ou melhor, estamos todos aparentemente de acordo. Porque ficamos todos felizes quando os outros reconhecem, banzados, como se diz no Minho, no meu Minho é banzados, não é sequer banzos, banzados quando se vê que Portugal tem a percentagem que tem de energia renovável, porque partiu mais cedo. Como é que nós não vimos isso? Como é que Portugal tem, apesar de tudo, um grau de autonomia no momento de debate e de interligação entre a geopolítica e a energia, de autonomia em termos energéticos? E aquilo que não tem, pode, talvez, rapidamente obter. Como é que isso foi possível? Porque não ficámos à espera. Teve custos. Mas antecipámos mudanças. Agora é preciso antecipar mais. Vão discutir as eólicas offshore. O que era uma ideia precursora há uns anos. Agora é uma evidência em tantas circunstâncias, em tantos contextos naturais, como aqueles que nós temos, não todo o nosso Portugal, mas uma parte dele. E temos condições para ir mais longe noutras renováveis. E aquilo que parecia uma aventura caríssima e improvável de apenas algumas economias muito ricas, que era como introduzir o hidrogênio na problemática global das fontes energéticas, hoje é um tema mais natural de debate. E, portanto, temos que tudo tem a ver com tudo. Mas, regressando aos oceanos, também a transição energética tem muito a ver com os oceanos. Naquilo que somos chamados a decidir e a investir. Só que é contra-relógio. E nem sempre nós temos feitio para essas apostas contra-relógio. Não é que não ganhemos os contra-relógios. Normalmente os nossos ciclistas são ótimos nisso. Ótimos nisso. Sobretudo se isso depende da classificação final. Em contra-relógio e mesmo nos últimos segundos, dos últimos minutos, conseguimos grandes êxitos. Pois é o que temos de conseguir agora. Temos de executar o PRR em contra-relógio. Temos de executar os fundos Portugal 2030 em contra-relógio, porque 2026 é amanhã, 2027 é o dia seguinte. E a mim, de vez em quando, inquieta-me, importuna-me, mas com a idade tenho vindo a aquietar o meu espírito,
o não se fazer a pedagogia disso junto às pessoas. As pessoas não perceberem a oportunidade desta cimeira dos oceanos, a oportunidade destas transformações e a oportunidade num prazo muito curto de tempo, que é porventura quando é mais fácil fazê-lo, quando não podemos adiar para amanhã o que temos mesmo de fazer hoje. E por isso a vossa iniciativa é tão importante. Porque o que se esperaria, se optassem pela forma menos corajosa, é que estivessem a analisar os efeitos imediatos do fim ou da transição da pandemia para a endemia. Ou que estivessem a analisar a guerra, os contornos da fase que vivemos e da que podemos viver no dia seguinte. E o mundo que sairá. Antes das intercalares americanas, depois das intercalares americanas, antes das eleições europeias que estão em curso, depois das eleições europeias, no relacionamento entre os vários espaços, seria também um tema fascinante. Só que seria um tema, apesar de vital, porventura menos portador de futuro. Há de haver muitas as transformações emergentes da pandemia e emergentes da guerra que terminarão os seus efeitos antes de se sentirem os efeitos ligados ao tema que hoje escolheram tratar. E se não têm escolhido este tema, cometeriam um erro por omissão. Um erro por omissão. Que é uma coisa que nós, portugueses, não podemos cometer e que o Norte, ou se quiserem os Nortes, que há vários, não devem cometer, que é perderem-se com coisas de pormenor quando há coisas essenciais que importa tratar. Por uma vez, o Jornal Notícias, num tempo em que é a espuma dos dias que seduz, hoje uma coisa, amanhã outra, depois da amanhã outra, escolheu um tema que não é da espuma dos dias. Estou a ser injusto, não é por uma vez, mais uma vez, porque pelo menos eu lembro de sobre descentralização e regionalização, já o ter tratado, e sobre outros temas também. Pois desta feita foi mais longe, porque foi para algo menos óbvio, mas muito urgente. Muito obrigado em nome de todos os portugueses.